Bem, pessoal, seguindo aqui então a resolução do exercício 5, que diz o seguinte: qual é a massa de 2,5 mols de ácido sulfúrico? E aqui está a fórmula molecular do ácido sulfúrico, H2SO4. Então, assim como no exercício 4, num primeiro momento nós vamos calcular a massa molecular do ácido sulfúrico, ok? Então, para fazer isso, a gente vai lá na tabela periódica, consulta a massa do hidrogênio. Não esqueçam de multiplicar por 2, porque ele aparece duas vezes. Somo com a massa do enxofre, que é 32, mais a massa do oxigênio, que é 16 vezes 4. Tá? Calculando tudo isso aqui, vocês devem encontrar 98 gramas por mol. Tá? Então, essa é a quantidade de massa de uma molécula de ácido sulfúrico, de 1 mol de molécula de ácido sulfúrico. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que esse resultado aí é o mesmo que eu fazer essa leitura. Ó. 1 mol é o equivalente a 98 gramas. Ou 98 gramas está contida dentro de 1 mol. Tá? E agora eu quero saber em 2,5 mols qual é a quantidade de gramas. Então aqui, de novo, né, resolvendo a regra de 3, vocês resolvam multiplicando em x. Então tenho que pegar aqui, vamos fazer de vermelho. Eu tenho que 1 vezes x é igual a 98 vezes 2,5. Então tenho que 1 vezes x é igual a x. 98 vezes 2,5. Isso é 245. Tá? Então eu tenho que 245 gramas é o equivalente a 2,5 mols. Tá? Então deixa eu sublinhar aqui. Essa é a resposta. Ok? Agora nós vamos lá para o exercício número 6, que diz o seguinte: quantos mols... o exercício número 6. Quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono? Então, quantas moléculas existem? Vamos calcular, de novo, antes de tudo, a massa molecular do CO2, do dióxido de carbono. Então, nós temos que a massa do carbono, constante na tabela periódica, é 12, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes 2. Isso aqui agora, vocês podem pausar o vídeo aí para calcular. Isso aqui vai dar, como resultado, 44 gramas por mol. Lembrando que sempre aquela massa que eu considerei na tabela periódica, ela vai ter como unidade gramas por mol, ok? Então, também essa leitura, ó, 1 mol vai ser o equivalente a 44 gramas, ok? Mas o exercício está perguntando quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono. Então, ó, vejam bem, ó, 1 mol é o equivalente a 44 gramas. Mas nós sabemos que 1 mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Vou abreviar aqui em moléculas, ok? Mas eu quero saber a quantidade de moléculas em 88 gramas. Então, vou colocar um X aqui. E aí, vou fazer essa regra de 3 aqui. Ó. Então, vou multiplicar isso em X. Tenho que resolver de vermelho novamente. Tenho que 44 vezes x é igual a 6,02 vezes 10 na 23, que multiplica 88. Então eu tenho que x é igual a 6,02
vezes 10 na 23, vezes 88, tudo isso dividido por 44, tá? Deixem para resolver sempre lá no final, não saiam resolvendo essa multiplicação aqui antes e depois divide por 44, porque senão você não consegue visualizar que esse 88 aqui, ó, é igual a 2 vezes 44, então eu posso simplesmente colocar 2 aqui, e aí eu vou multiplicar por 2. Então, x vai ser igual a quê? 6,02 vezes 2. Isso aqui vai dar igual 0,02 vezes 2. Isso aqui vai dar 12,04. Então, 12,04 vezes 10 na 23. Só que cuidado. Notação científica, eu não posso colocar... Não posso deixar um número com duas casas decimais. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que movimentar esse número aqui. Eu tenho que movimentar essa vírgula aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que trazer essa vírgula para depois do 2. Então, vai ficar 1,2 vezes 10. Como eu diminui o número aqui, 12 passou para 1,2, eu tenho que aumentar, né, 10 vezes lá em cima. Então, isso significa que eu tenho que aumentar aqui um númerozinho. Então, vai ficar 10 na 24. Muito cuidado. Qual é a unidade? Moléculas. Eu quero saber quantas moléculas tem 88 gramas de dióxido de carbono. Então, eu vou ter 1,2, deixa eu posicionar aqui, 1,2 vezes 10 na 24 moléculas. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente segue aí a resolução do número 7. Certo? Até lá.